Questão 113, dilatação térmica, olha só. Em um ferro elétrico há um sistema de relé térmico, que tem a funcionalidade de desligar o aparelho sempre que ele atinge a temperatura crítica. Esse sistema tem como objetivo evitar o superaquecimento e até mesmo desperdiçar energia elétrica. O relé é constituído de duas lâminas metálicas de materiais diferentes, colocadas sem possibilidade de escorregamento entre elas, sendo uma de latão e outra de alumínio, cada uma com 1 centímetro de comprimento. Quando o sistema entra em aquecimento de 60 graus Celsius, seus comprimentos aumentam de tamanho e verifica-se uma diferença entre seus comprimentos de 0,06 centímetros. 0,006 centímetros. Se o coeficiente de dilatação do latão vale 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, o coeficiente de dilatação do alumínio em graus Celsius a menos 1 será quanto? Pessoal, então, quando a gente aquecer, né, cada uma dessas barras aqui, elas vão aumentar de tamanho. E ele me disse que depois do aquecimento, a diferença entre os seus comprimentos serão 0,006. Que isso aqui é a mesma coisa, né? Já vamos colocar aqui para facilitar. É 6 vezes 10 a menos 3 centímetros, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, qual seria... Você sabe que quando a gente aquece a substância, ela tende a aumentar. Qual seria o comprimento final do latão? O comprimento final do latão seria o comprimento inicial dele, mais o que ele dilatou, né? Não? Mais o ΔL do latão. Então, vamos substituir aqui os dados. Ó. Comprimento final do latão seria o inicial dele, 1, mais. Lembre que esse ΔL, né? Professor, como é que eu escrevo o ΔL? O ΔL é L0 vezes alfa vezes a variação de temperatura, né? Então, vamos lá. O comprimento inicial do latão é 1. O alfa do latão ele deu, que é 2 vezes 10 a menos 5, vezes a variação da temperatura, que é, nesse caso, né, a variação de temperatura é 60 graus. Então, o comprimento final do latão vai ser 1 mais, beleza? Aí aqui vai ficar o seguinte, ó, 120 vezes 10 a menos 5. Deixa isso aqui de lado. Agora vamos fazer a mesma coisa para o alumínio. O comprimento final do alumínio vai ser o comprimento inicial dele mais o que ele dilatou, mais o ΔL do alumínio. Então vai ficar comprimento final do alumínio, o comprimento inicial dele também era 1 centímetro, mais o ΔL do alumínio, pessoal, é o comprimento inicial, 1 vezes o alfa do alumínio, vezes a variação de temperatura, que é 60. Tá bom? Então, o comprimento final do alumínio é 1 mais 60 vezes o alfa do alumínio. Tá. Aí vamos substituir aqui, ó. Porque ele me disse na questão que a diferença entre os comprimentos é L do alumínio menos o L do latão. Isso aqui é 6 vezes 10 a menos 3. Substituindo, ó, quem é o L do alumínio? 1 mais 60 vezes o alfa do alumínio, menos 1 mais 120 vezes 10 a menos 5. Tudo isso aqui igual a 6 vezes 10 a menos 3. Ó, 1 mais 60 alfa do alumínio. Aqui, ó, distribui o sinal de menos. Menos 1, menos 120 vezes 10 a menos 5. Isso aqui é igual a 6 vezes 10 a menos 3. Aqui, ó, esse 1 vai embora com esse 1.
Agora é só a gente terminar aqui as continhas, ó. Como é que vai ficar aqui, ó? 60 alfa do alumínio vai ser igual 6 vezes 10 a menos 3, beleza? E esse cara vem para o outro lado positivo, mais 120 vezes 10 a menos 5. Aqui, ó, posso ajeitar, vai ficar assim, ó, 60 alfa do alumínio é igual. Vamos fazer aqui o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu posso, né, voltar essa vírgula bem aqui, ó. 2 casas, não posso? Mas se eu voltar 2 casas, eu vou ter que somar 2 bem aqui no expoente, ó. Ou seja, vai ficar 6 vezes 10 a menos 3. Mas, aí no caso aqui ficou 1,2 vezes 10 a menos quanto? Menos 5 mais 2 no expoente, dá menos 3. Então, ó, 60 alfa do alumínio é igual a 6 mais 1,2. 7, deixa eu botar esse 7. Nesse caso aqui, ó, ficou 6 mais 1,2, 7,2 vezes 10 a menos 3. Então, dividindo isso aqui por 60, o alfa vai dar, nesse caso aqui, ó, 1,2 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Letra B de bola, beleza?